Oi gente, tudo bem com vocês? Começando esse diário de escrita, episódio 9, talvez, eu acho. E agora, na semana que passou, no finalzinho de maio, eu fui lá pra Inglaterra pro evento do mestrado, o evento de maio, que é um evento mais importante do ano, né, pra quem tá no segundo ano, no meu caso, que é um evento que tem encontro com agentes e galera de editoras e tudo mais. A gente tem bem mais uma imersão nessa parte um pouquinho mais comercial, apesar de que a gente até conversou, assim, eu, nossos colegas, a gente sentiu um pouco de falta nesse mestrado de que a gente conversasse mais sobre essa parte comercial, tipo, tá, terminou de escrever o livro, e daí? Qual é o próximo passo, sabe? A gente já teve conversa sobre isso, mas a gente sentiu um pouquinho de falta de aprofundar nesse tema. Mas tudo bem, é um evento muito importante. Queria mostrar este moletom, porque eu comprei. Aqui dá pra ver? Meu moletom da universidade, estou muito feliz. Comprei uma caneca também, mas ela não tá aqui agora. Daí, vamos lá, algumas coisas. Eu mostrei isso aqui no vlog que saiu agora, acho que foi o último vlog. Mas vou mostrar de novo porque esse presente que eu ganhei tem muito mais a ver com esses vídeos aqui do que com os vlogs de leitura, na verdade. Ganhei de uma dos meus colegas esse livro aqui e esse conjunto de canetas. Livro não, esse caderno aqui. Aí, esse caderno tem muito a ver, né, com escrita. E aqui tá escrito, cuidado ou você pode parar no meu próximo livro. E como a gente tá escrevendo, né, livros de crime, terror, suspense, é um aviso, aquelas, né? Aí é um caderno que não tem linha nem nada. E ela escreveu uma dedicatória, né, a minha colega que comprou. Então, fico muito feliz. Ah, mentira! Acabei de descobrir, tá em linha assim. Enfim, adorei, achei lindo. E esse conjunto de canetas aqui, que são lindas, de escrita preta, amo, prefiro escrita preta do que azul, uma informação completamente desnecessária pra vocês. Mas cada caneta tem uma frasezinha que tem a ver com o mundo da escrita. Então, essa verde aqui diz, mais afiada que uma espada. A roxa, mostre, não conte, já falei isso aqui, né? Essa, escreva um best-seller com a caneta, né? Essa azul, vá aonde a história te leva. E essa laranja, escreva 1000 palavras por dia. Eu preciso muito desse incentivo. Mas, vamos lá, resumo da ópera, do evento. O evento a gente teve workshops, né? Então, o nosso último workshop de todo mundo. E foi um workshop em que a gente enviou 3.500 palavras só, porque para todo mundo poder ler de todo mundo, não, né, não ser uma carga muito pesada. Eu enviei os últimos 2 capítulos do livro porque eu queria saber se estava funcionando, porque é a segunda vez que eu escrevo esse final, né? As partes de luta e tudo mais. No vídeo passado, vocês viram porque eu falei bastante sobre isso. Então, quem não assistiu, vai lá assistir. Então, mandei isso aí. Eu tinha algumas dúvidas específicas, umas dúvidas meio técnicas sobre algumas coisas que eu escrevi. Então, por isso que eu enviei essa parte. Tive um feedback ótimo. Eu vou mudar o final. Tipo, o final, bem o que acontece lá no finzinho, eu vou mudar. Tenho certeza de que vai ser muito melhor. E gostei muito das ideias todas. A ideia que me deram, na verdade, tinha passado pela minha cabeça já, mas eu pensei que seria algo meio batido. Mas escutando os comentários de todo mundo, eu acho que faz, sim, muito mais sentido. Vai deixar a história muito mais forte, mudando esse final. Aí, meu outro problema era, preciso acrescentar 20.000 palavras nesse livro. Só tenho 40, tá? Então, depois de algumas ideias, né, e a conversa e tudo mais, eu decidi que eu vou colocar entre os capítulos principais algum tipo de material extra
Eu não sei, na verdade, eu preciso sentar pra pensar. Mas como cartas ou algum tipo de documentação policial, eu não sei a palavra exata. Assim, eu vou acrescentar alguma coisa na história que linke com a história que já tem, né? Eu não vou inventar coisa nova. Claro que eu preciso mexer muito em descrições, porque por enquanto, por mais que meu livro esteja escrito em inglês, ele se passa no Brasil e as minhas descrições estão péssimas, não dá pra saber que o troço se passa no Brasil. Então eu preciso muito trabalhar nessa questão de ambientação da história, tá? E é uma coisa que eu sei que eu tenho dificuldade desde o início, isso é falado. Então, sim, preciso trabalhar nisso, mas é óbvio que eu não vou aumentar 20 mil palavras de descrição, porque vai ficar um saco. Então, não. Então, é mais ou menos isso. Só que, como foi uma carga muito pesada, eu decidi que eu vou me dar uns dias, então agora é sexta-feira, eu vou tirar o final de semana e talvez ainda o início da próxima semana para dar uma espairecida. Eu tenho um último feedback e tutoria, mentoria com a minha professora no dia, acho que é 16, eu acho. Acho que é no dia 16, hoje é dia 3. Então, até dia 16 eu tenho tempo para ler direito os comentários que ela me deu, ler de novo todos os comentários que todo mundo fez lá na plataforma, ler o que eu escrevi do workshop. Então, assim, eu preciso organizar as ideias para ver exatamente o que eu vou fazer para que seja algo bem certeiro, sabe? Eu preciso fazer, ó, isso aqui, eu preciso mudar essa parte, eu preciso reescrever tal coisa. Então, é mais ou menos isso. Além disso, os meus colegas, como a gente não tem mais nenhum tipo de feedback ou workshop oficial do mestrado, a gente decidiu fazer nossos próprios workshops e nossos encontros semanais ou a cada 2 semanas, para que todo mundo esteja aí na linha, né? E continue trabalhando e esteja motivado a continuar. Então, tem tanto encontros que eu vou ter com o meu grupo de tutoria, né? As outras 3 colegas que estão com a Julia Craft como mentora. E também encontros do grupo todo. Claro, quem puder participa, né? Não é nada obrigatório, mas é algo que a gente sabe que vai nos ajudar bastante. Então já tem aí pelo menos uns 5 encontros marcados só pro mês de junho. E com certeza vai ajudar bastante. Além disso, uma das minhas colegas do grupo da Julia Craft falou que ela vai estabelecer metas para ela mesma, para a história. Então ela falou, ó, até segunda eu preciso terminar a cena em que X coisa acontece. Achei ótimo, eu também vou começar a fazer isso, mas não hoje, a partir da semana que vem. Por enquanto é isso. Eu vou dar uma atualização pra vocês sobre como tá o andamento das coisas. Eu não sei o que eu falei na última atualização, mas eu ainda não tinha pegado as coisas, eu ainda tava modo férias. Mas agora não, tô voltando. E, seguinte, eu passei, né, a limpo anotações e coisas que... comentários, né, e feedback e tudo sobre o livro, de acordo com os comentários que o pessoal postou lá no fórum, que a gente sempre posta, né, depois de ter lido a minha parte, comentários que saíram do workshop que a gente fez presencial lá no evento, e comentários que a Julia Craft botou num documento pra mim, que ela me mandou depois. Daí, a gente vai ter um último tutorial, talvez eu tenha falado isso, uma última conversa, né? A gente, cada um com o seu professor, seu tutor. E só que assim, vai ser super curtinho. Eu não sei se são 15 minutos ou é meia hora só de conversa, não é 1 hora como o normal.
E daí eu tô, de acordo com os comentários, tudo que eu anotei, nossa, eu tô anotando umas perguntas bem pontuais que eu vou fazer pra eu conseguir seguir em frente. E basicamente o plano é, eu vou aumentar, eu vou colocar mais 2 coisas na história, pontos entre os capítulos principais, que são, né, dos 2 personagens principais. E só que assim, pra eu poder fazer isso, eu preciso ter alguma ideia de que rumo essa história vai tomar, sabe? Uma delas vai ser... É um recurso que eu já vi em vários livros, assim, não é nada mega inovador, mas eu acho que vai ficar legal, vai encaixar com a minha história, que eu vou colocar um outro ponto de vista de uma outra pessoa, como se não... Sabe assim, aquela pessoa, aquela parte da história que parece que não encaixa direito com o resto da história, até lá no final, que tudo vai fazer sentido. É mais ou menos isso que eu quero fazer, vamos ver se vai dar certo. E a outra é um outro recurso que eu vou usar, que são cartas. E essas cartas vão ter conteúdo revelador sobre um aspecto específico do livro. Porém, eu não sei, principalmente o conteúdo dessas cartas, tipo, o que vai ser revelado, sabe? Eu tô muito na dúvida. Eu sei quem vai escrever e sobre quem essas cartas vão ser escritas, mas eu tô perdida nisso, sabe? Daí por isso que eu, tipo, sentei, organizei, tô pensando e tal, mas a ideia não vem. E daí com isso eu não consigo escrever. Mas ok. Daí, meus prazos, né? Eu coloquei como prazo pra mim mesma terminar essa escrita de todo esse resto que precisa ser escrito. Além disso, dessas 2 partes, eu preciso melhorar muito a ambientação do meu livro, já que meu livro se passa no Brasil. No momento, não parece que ele se passa no Brasil, porque eu sou péssima de ambientação. Assim, é um ponto que eu realmente preciso muito trabalhar. Mas eu preciso trabalhar nisso, então, com descrições e tudo, né? Então, isso também vai me ajudar a aumentar o número de palavras que eu preciso, além dessas 2 outras partes que eu vou acrescentar. E é isso. Eu vou mudar o final de novo, né? Mas isso é papo por outro momento. Então, é isso aí. Eu tô muito ansiosa pra conversa que eu vou ter com a Julia Crouch, que vai ser essa semana, mas eu acho que vai ser na quinta, não sei. Mas, eu não quero esperar a conversa com ela pra eu começar a escrever de novo. Mas vamos ver o que acontece. Eu acho que eu vou escrevendo meio que qualquer coisa, daí de repente surge uma ideia, sabe? Várias vezes eu já fiz isso. E eu tenho uma coisa muito legal que eu quero contar pra vocês, porque tem a ver com escrita, tá? Não é sobre o meu livro especificamente, mas eu acho que encaixa aqui. Eu quero contar a novidade porque eu tô muito feliz e é o início de um projeto profissional que eu tenho. Então, tô feliz, tô animada. Eu fui convidada, conversando com um professor meu da PUC Rio Grande do Sul, né, que foi onde eu me formei em escrita criativa. Ele me convidou para dar uma aula, né, para conversar com os alunos do primeiro semestre de escrita na aula de literatura de massa, que são essa cadeira, essa matéria aborda gêneros tipo fantasia, ficção científica, terror, tem mais algum assim bem central. E não se fala muito de literatura policial, não tem espaço no currículo para falar. Então, como crime fiction aqui é traduzido como literatura policial, eu vou falar um pouquinho pro pessoal sobre isso. Vai ser uma aula inteira de conversa comigo. Infelizmente vai ser pelo Zoom, porque eu não tenho como estar em Porto Alegre. Mas eu tô bem animada, tô terminando a apresentação, assim, os pontos que eu vou falar e tal. Vai ser um dia de conversa mesmo, mas eu tô muito feliz porque, né, PUC é um nome bem grande pra botar no currículo. É isso, tô feliz. E também o Instagram, a Criativa Escrita, vai voltar com conteúdo sobre escrita, tá bom? Vai voltar. Em julho, vou começar a fazer os conteúdos já pra julho e tal. Vou voltar ao ritmo de preparação de conteúdo pra lá também, tá bom? Me cobraram lá nas mensagens, então eu realmente vou voltar. Eu tinha parado porque dei uma desanimada, mas também tava focando no livro, na escrita pra finalizar essas últimas semanas, esses últimos meses meio caóticos. Mas isso aí vai voltar. Oi, gente, tudo bom com vocês? Segunda-feira, dia 13.
de junho. E eu tive uma reunião com as minhas colegas do grupo da Julia Crouch, 2 delas estiveram na reunião, uma terceira não pôde ir. Mas eu já cheguei nessa reunião com uma dúvida que eu precisava tirar para eu conseguir seguir, né, escrevendo a história. Na verdade, começar, porque, né, não tinha começado ainda. Mas eu tinha ideia, eu acho que eu já falei, né? Eu tinha ideia para 2 novas partes na história que poderiam me ajudar a acrescentar palavras e também acrescentar um pouco mais de profundidade para alguns dos personagens e tal. Eu, na verdade, perguntei sobre uma das coisas, né, que eu queria, porque as cartas, eu acho que eu falei, né, que eu queria fazer algumas cartas de uma personagem para outra no meio da história e nessas cartas revelar algumas coisas, mas eu tava muito na dúvida sobre o conteúdo dessas cartas. E daí eu perguntei para as minhas colegas, né, eu falei, ó, sobre o que o personagem vai ter uma família, tal, enfim, sei, vou seguir, tá, mais ou menos sei, vai ser meio que coisa de todo dia, assim. Pode não estar fazendo muito sentido o que eu tô falando, tá? Questão de conteúdo, mas calma. Daí, a gente começou a falar isso e eu perguntei, né? Ó, eu não tenho ideia do conteúdo dessas cartas, eu não sei o que eu vou fazer com isso. E aí, uma das minhas colegas me deu uma ideia maravilhosa de seguir escrevendo primeiro essa que eu já tenho uma ideia, né? Que é essa nova linha aí da família. Então, são novos personagens que eu vou adicionar, né? Um novo ponto de vista, mas que parece que não faz lá muito sentido com o resto da história que tá acontecendo, e depois lá no final as coisas se conectam. Então, ela falou assim, começa com isso, e daí reescreve o final, porque eu já tenho uma ideia do final, e ele vai acrescentar bastante, né, conteúdo no livro, assim, bastante palavras, então tô tranquila até. Mas aí a gente começou a falar, ela começou a bolar umas ideias, não sei o quê, porque isso aqui podia acontecer com essa nova linha da família, tá? Esquecemos as cartas por enquanto. E daí, se lá no final ainda faltar, né, muita coisa, muito conteúdo de número de palavras, tu parte para as cartas, ou a carta pode ser só um detalhezinho ali, pode ter ainda, mas pode ser só um detalhe lá no final, assim, não precisa ser algo que vai super acrescentar palavras no livro. E daí, bom, anotei, gente, olha só, um monte de ideia, um monte de coisa, já fiz uma seta pra cá, seta pra lá, ideia, não sei o que, vou fazer isso e tal, tal. Então, tô bem animada pra começar a escrever isso. Eu vou deixar o final de lado um pouquinho, eu quero escrever isso aqui, então essa semana eu vou focar bastante nisso, além das outras coisas que tenho que fazer. E lá mais pro final da semana eu dou uma atualizada pra vocês, e daí quem sabe eu já finalizo esse vídeo, porque acho que ele tá já meio grandinho. Mas é isso, tô animada, bora voltar. Tudo bom? Hoje é quinta-feira, dia 16, feriado. E eu decidi que eu vou finalizar esse vlog agora. Eu não escrevi nada, eu acho que nesse vlog eu não escrevi nada. Um ótimo vlog de escrita pra vocês. Mas, eu tinha falado já, eu acho, na última atualização, que eu tive uma conversa com as minhas colegas, né? A gente tá fazendo workshops do pessoal dos colegas mesmo, não com professores e com supervisão. Mas o que é ótimo, né? Pra todo mundo poder avançar nas suas histórias. E eu tinha anotado várias coisas, várias ideias, eu falei assim. Aí, eu também falei que eu tinha anotado umas perguntas que eu ia fazer nessa última conversa com a Julia Crouch. E eu tive essa conversa hoje de manhã. Então, eu comentei sobre as ideias que me deram nessa conversa que eu tive com as minhas colegas. Ela gostou muito, ela me fez perguntas bem pertinentes, porque se eu for adicionar outras duas linhas de enredo, outros 2 pontos de enredo no livro, eu talvez me complique bastante, porque eu tenho pontos de vista de 2 personagens principais, mais um ponto de vista de personagens secundários, mas que são muito importantes na história. Outro ponto de vista de um outro personagem que também é secundário, então vão ser poucos capítulos, mas ele é importante. Ele é um agente da investigação aí na minha história. Não é policial nem nada, é um civil, mas tá. E daí eu teria mais essas 2 outras formas. Um deles seria um ponto de vista de uma criança e o outro seriam cartas. Então, eu acho que eu vou me complicar, vou fazer um Tetris bizarro aí no livro, pra poder encaixar capítulos. Eu escrevo
curto, né? Então, meus capítulos não são longos, o que, por um lado, é bom, por outro, é muito complicado fazer esse encaixe. Mas é o que eu vou tentar fazer, né? Então, eu vou me dar prazos. Eu, na verdade, já me dei prazo que eu preciso terminar de escrever. Ou seja, eu tenho que escrever o quê? Essas 2 outras linhas de história, melhorar toda a descrição de ambientação do meu livro para trazer esse livro aqui pro Brasil, que eu não tenho conseguido ainda fazer, mas eu não foquei muito em fazer isso ainda. Então, tudo bem. E vou mudar o final. E eu já sei detalhes, já sei tudo que vai acontecer, então não vai ser algo muito que eu vou quebrar a cabeça pra fazer. É isso que eu tenho que escrever, é bastante coisa. Mas assim, eu tô confiante, eu acho que vai dar tempo. Eu preciso me organizar em tempo e parar de me enrolar, porque assim, até segunda-feira eu tava me enrolando. Segunda eu tive a conversa com os meus colegas, daí hoje eu tive a conversa com a Julia Crouch, mas até agora eu não, entendeu? Então eu vou começar isso amanhã já, eu não vou deixar a segunda eu começo, não. Eu preciso começar, então eu vou me dar talvez uma semana para escrever cada uma desses outros pontos de enredo. Vou me dar mais alguns dias para escrever o final, reescrever o final, tipo 2, 3 dias. E daí mais um tanto para eu ler tudo e poder adicionar partes de ambientação. E nisso aí, se eu terminar até metade de julho, vai lá, 20 de julho, um prazo máximo, eu consigo dar pelo menos uma semana de pausa da história, me afastar um pouco e consigo então fazer a Julia Crouch chama de line edit, que seria uma edição linha por linha do livro. É uma edição estrutural que eles chamam, eu não sei se isso traduz direito para o português, mas é uma edição em que eu vou, assim, prestar atenção em cada linha da história pra pegar tanto erro de ortografia, erro de digitação, que é muito comum, alguma coisa, uma frase que não tá fazendo sentido, ou alguma coisa que eu não consegui passar direito a ideia, tá meio confuso e tal. Então, isso aí eu vou fazer, e esse é o tipo de edição que eu prefiro fazer imprimindo todo, né, o texto, lendo no texto na folha impressa, que pra mim funciona desse jeito. Tudo certo, galera? É isso, então. Eu tô finalizando esse dia de escrita. Esse foi mais um jogar de ideias e também eu voltei, né, do evento do mestrado. E até o evento do mestrado, vocês viram no episódio passado que eu fiquei muito louca. Foi muito intenso um período de escrita e de revisão até eu ir pro evento. Então, acho que eu também precisava dessa respirada, sabe? Agora eu tô com gás, eu tô com vontade, eu tô confiante, o que é muito importante. E por mais que eu não saiba, assim, detalhes, talvez, de um desses pontos do enredo que eu vou adicionar, eu vou começar pelo outro, que eu já tô um pouco mais confiante, e depois eu vou pra esse, e é isso, vai dar certo. E vocês vão acompanhar todo o processo nos próximos episódios. Espero que tenham gostado, comentem aqui o que vocês estão achando, se vocês têm dúvidas. Vamos conversar. Não sei se eu falei aqui, acho que sim. O perfil, a Criativa Escrita, né, que eu tenho lá no Instagram sobre conteúdos de escrita, vai voltar em julho. Então também tem isso pra me preocupar. Mas acompanhem lá, então, que vai ter conteúdo pra vocês. Mais conteúdo, né, no caso. Me deixem lá o que vocês querem ver por lá também, quem sabe, de conteúdo, de dicas, de tudo. E então é isso. Espero que tenham gostado, deixem seu like, comentem, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. E até o próximo vídeo, então. Beijão!